Depois de 6 horas de discussão, os deputados da comissão especial, criada especialmente para analisar a proposta, aprovaram o texto base que veio do governo Michel Temer. 23 dos 30 parlamentares votaram a favor. Não haverá congelamento. Congelamento é parar, é estacionar, não crescer, até pode descongelar. Vai aumentar e vai aumentar pela inflação. A medida, definida como essencial pelo Ministério da Fazenda, limita as despesas da União à inflação oficial dos últimos 12 meses. A oposição protesta, acusando o governo de congelar os gastos com a saúde e educação. As duas áreas tiveram uma folga maior de gastos no texto final. Não é justo fazer o discurso da quebradeira para aprovar uma PEC absolutamente injusta como essa. Esta PEC é a PEC da desigualdade. Ela vai congelar todos os gastos públicos por 20 anos. A comissão ainda precisa analisar 8 destaques de deputados que são contra a PEC. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, confirmou que a proposta será votada em plenário no dia 10 de outubro. 10 de outubro, acho que cai numa segunda-feira. Cocho, segunda-feira. O professor Nelson Marconi falou que o discurso do Meirelles parecia discurso de presidente da República. Não, mas, engraçado, eu comentei com ele na hora que ele saiu aqui, foi exatamente a mesma coisa que eu te falei na hora que nós terminamos de ver o pronunciamento do Meirelles, a mensagem do Meirelles de 3 minutos. Ele está com pose de candidato. Se vai ser ou não, é outra história, mas que ele deve estar pensando nisso, tá. Porque ele falou daquilo que é mais importante, que mais preocupa os brasileiros hoje, né, que é a questão do emprego, da volta do emprego, parar o desemprego, e da retomada da economia. E falou numa linguagem muito simples. Ele deve ter feito muito media training, né? Provavelmente. Não, porque ele treinou muito lá. Normalmente ele é meio enrolado para falar, mas agora ele leu bem, né? Um texto muito simples, curto, né? E foi direto ao ponto. E essa é a maior preocupação do governo brasileiro hoje. O Michel Temer, presidente Temer, ele parece que finalmente tomou consciência da gravidade da situação. Né? Porque estava naquele vai, não vai, recua, avança um pouquinho e tal. Agora não. Agora já marcaram para segunda-feira tudo ou nada. E hoje tiveram uma tudo amostra. Ou nada quer dizer, para aprovar isso vai precisar de quantos deputados? É uma PEC? É uma emenda constitucional, 2/3. E hoje nós tivemos na comissão especial uma amostra do que pode ser o plenário. Foi 23-7. Né? 23 a favor, 7 contra. Exatamente. Esse é o tamanho da base aliada, 23, e 7 o tamanho da nova oposição ao governo. Né? Então, eu acho que o governo tem grandes... tem voto para aprovar ou não? O governo acha que já tem. Tá. Né? E para garantir, eles fizeram um monte de coisa. Vai ter campanha, propaganda na televisão para ganhar opinião pública e tal. Mas o próprio presidente Temer está se empenhando, está fazendo apelos dramáticos aos parlamentares para que aprovem logo isso aí. Aí ele convidou todo mundo, toda a base aliada, né, 350 deputados, não sei quantos, né, que é mais do que o suficiente para aprovar, para um jantar, um banquete que vai ter domingo à noite no Palácio da Alvorada. Né? Quem vai pagar esse negócio aí? Não, deve ser, acho que somos nós mesmos, né? Somos bonzinhos. A despesa dos palácios... Né? Não, tudo bem, só estou dizendo para a gente saber, vamos pagar também, não estou dizendo para não pagar. Chamam de dinheiro do governo, na verdade, dinheiro dos impostos a gente saber que nós vamos pagar o jantar lá, pô. Cada um dia pagar o seu, pô. Seria mais justo. Eu acho, não tinha pensado nisso. É que nem reunião de jornalistas, cada um paga o seu. Racha a conta. Racha a conta. Você podia dar essa ideia para eles, né? Eu vou dar, mas ele não vai, você acha que os caras vão levar em consideração? Mas ele deu um objetivo claro aí, né? Não é só para agradar os parlamentares, a boca livre, não é só isso, né? É porque ele quer que todos já estejam em Brasília no domingo para garantir o quórum na segunda-feira no plenário da Câmara, porque esse é sempre o grande desafio, é garantir o quórum. Né? Então eles estão fazendo de tudo para aprovar. Porque nós comentamos... Agora, eu imagino que essa deve ser a pedra de toque, né? Eu acho. Se não for aprovado isso, o governo acabou, ou não? O governo acabou. Acabou. Acabou antes de começar. E a economia entra em colapso. Então, o que você falou à tarde, eu vou repetir aqui, é isso ou isso. Você pode gostar ou não, é doloroso, vai ter sacrifícios e tal, mas alguma coisa tem que ser feita. Não poderia continuar a situação que estava, muito clara que o Meirelles falou aí, de você gastar mais do que ganha. Agora, Coutinho, a oposição tem outra proposta diferente dessa? Aí que não. Eles fizeram obstrução, hoje teve confusão nessa votação aí na comissão especial, mas eu não consegui entender qual é a proposta alternativa da oposição. Não tem. Eles apenas são contra essa. Mas não tem outra. E alguma coisa tem que ser feita. Já deveria ter sido feita há bastante tempo.
está passando do ponto. Né? É o que você falou, quer dizer, o governo acaba e o Meirelles pega o boné, porque também tem um prazo de validade. Ele que está garantindo, né, a volta da confiança, ele falou isso, né, deu a entender. Né? Graças a ele estão recuperando a confiança na economia. Agora, se não conseguirem aprovar nem isso, sabe, aí como é que fica? Agora, Cocho, são 2 votações, é isso? 2 na Câmara e depois 2 no Senado, que é a emenda constitucional. Então, vai demorar um pouco, mas tem que começar. E hoje foi o primeiro passo. Bom, até que está andando rápido, porque, veja, foi aprovado hoje, a segunda já vai para o plenário. Isso, exatamente. Se for aprovado, provavelmente agora vai. Tem lá um prazo regimental, volta novamente. Isso, 2 na Câmara, 2 no Senado. Agora, uma outra coisa também que o professor Nelson falou agora há pouco, sobre a aposentadoria. Só uma coisa que eu acho importante, claro, do ponto de vista político. A oposição estava reclamando muito da questão da saúde e da educação, que iam cortar verbas nessas áreas sociais, as mais importantes, né? E tanto o Temer como o Meirelles insistiram nesse ponto que não haverá cortes nessas áreas. A ver, né? Vamos ver mais para frente. Mas eles garantiram que isso não vai acontecer. Então vai ter que cortar de outras áreas. Então a pergunta é o seguinte: durante esse período em que essa proposta vai estar sendo analisada, começa segunda-feira e vai, se entrar a proposta da Previdência Social no meio, não vai atrapalhar? Não, porque essa vai ser mais polêmica, essa a gente conhece melhor. O ministro Eliseu Padilha falou sobre isso hoje, né? Que eles também têm pressa com a reforma da Previdência e que pode entrar, pode mandar para o Congresso antes da votação final do ajuste fiscal. Pode acontecer isso, ainda esse mês. Então, tudo isso aí deve acontecer durante o mês de outubro. Pode não terminar, mas o processo vai ficar em andamento. E realmente, vocês comentaram isso antes, da entrevista do Nelson Marconi, é muito mais difícil, eu acho, a questão da Previdência. Inclusive na base aliada do governo. Né? Porque você tem lá, você conhece, Paulinho da Força, esse pessoal aí que não concorda com mudança nenhuma na Previdência. Então vai ser muito mais... E sem fazer da Previdência, fica difícil fazer o ajuste fiscal, porque o déficit da Previdência é enorme. Se não mexer nisso, fica difícil. Sabe, essa questão... É um jogo, sabe? É um jogo de xadrez. Aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente vai acompanhando passo a passo e vai explicando para a gente aí. Bom, e tomara que as coisas realmente melhorem, sabe? Independente de ser governo ou oposição, chegou a um ponto que a situação é tão grave no Brasil, sabe? Que não dá para ficar no eterno fla-flu. Tem que realmente ser feita alguma coisa. Coutinho, voltamos daqui a pouquinho. Olha, agora há pouquinho nós mostramos aí uma pesquisa que acabou de sair, pesquisa no Rio de Janeiro do segundo turno. Coutinho, é emblemática essa disputa do Rio, mais do que outras capitais do país que ficaram para o segundo turno? Eu acho que é mais emblemática que qualquer outra, né? A divisão entre esquerda e direita, a tradicional divisão, conservadores e progressistas, no Rio fica muito claro. Né? E por essa primeira pesquisa, fica claro também que há uma maioria conservadora no Rio, que o Crivella, me parece, está conseguindo o apoio de todos os outros candidatos que foram derrotados no primeiro turno, com exceção da Jandira Fegali. Que está apoiando o Freixo. O Freixo. Mas ela só teve 3% no primeiro turno. Né? Então, no Rio é uma guerra que está havendo, mas eu acho que, nesse caso, o Freixo não fez alianças, ele não abriu, né, a campanha dele até agora. E aí é difícil você conseguir ganhar a eleição. Né? Você pode marcar a posição, né, de um programa e tal, mas é muito difícil chegar à vitória. Agora, por essa primeira amostra que nós vimos. Agora, ele passou para o segundo turno. Ele está habilitado a ser uma liderança dentro do PSOL, que é o partido político dele? Eu acho que mais uma liderança política na esquerda, na chamada nova esquerda, que estão falando depois da derrota do PT, aí sim ele vai ter um espaço. Mas eu não vejo o Freixo, nesse momento, né, como governador do Rio de Janeiro, com chances de ganhar a eleição. Né? Eu acho muito difícil. E o prefeito atual? A quem é que ele vai apoiar? Ninguém fala. Eu não vi nada aí. Não, porque lá você tem aquela situação que o Pezão, o governador, está afastado há bastante tempo por questões de saúde. E assumiu o Francisco Dornelles, né, que é um senhor já de uma idade bastante avançada, né, e sumiu. Ninguém sabe quem ele apoia, quem ele não apoia. Então, ele é do PP do Maluf. Sim. Mas não tem nenhuma influência. E o governador e o prefeito, que é do PMDB? O Eduardo Paes, pelo jeito, ninguém estava querendo o apoio dele agora, ninguém quer? Pelo menos oficialmente. Pô, mas o homem fez Copa do Mundo, porque nessa hora, fez a linha do metrô. Pois é, mas a avaliação dele final na prefeitura não foi boa. Né? Porque uma coisa são as grandes obras, aquele negócio todo, Olimpíada, muita festa. Né?
Mas a situação real da população do Rio de Janeiro é muito difícil, né? E estão querendo alguém, né, que resolva esses problemas imediatos e não fazer a grande festa que já passou. Só um registro rápido. 30 segundos. Hoje faz 100 anos que nasceu o seu Ulisses Guimarães. E eu queria prestar uma homenagem a esse grande brasileiro. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Até mais. Obrigado. Até mais. Até pronto. Bom, rapidinho para o intervalo que falta menos de 15 segundos. Até já.